Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus venha abençoar cada um de vocês, venha iluminar os passos de vocês, né? Vamos continuar nossa jornada aqui a respeito do livro de Ezequiel, né? Dar continuidade, estamos chegando ao final do livro, né? Hoje vamos falar aqui do capítulo 40 e 41, isso quer dizer que vai ficar só 6 capítulos, né? 7 capítulos ali para a gente terminar o livro. E eu quero que vocês escrevam no comentário qual é o próximo livro que vocês querem estudar um pouquinho, se aprofundar um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Amém? Então hoje vamos falar, como eu já tenho dito, do capítulo 40 e o capítulo 41, né? E convido você que ainda não me segue, está me seguindo, a estar escrevendo nos comentários, está compartilhando os vídeos com quem necessita ouvir a palavra de Deus e não deixe de seguir. Amém? Então pegue a sua caneta, pegue o seu papel e pegue a sua Bíblia e vamos mais uma vez estudar a respeito da palavra de Deus, né? Que é a que nos edifica. Acabei de derrubar meu grampeadorzinho aqui. Que é a que nos edifica, né? Porque aqui no 40, a gente vamos entender que no 39, depois da batalha contra Gog, ali no capítulo 39 do livro de Ezequiel, né, parecia que tudo tinha terminado em destruição. Então Deus mostra seu poder, derrotando os inimigos de Israel, e as nações finalmente entenderam que o Senhor é Deus, né? Nítido isso. O povo que estava espalhado e humilhado começaram a viver um novo tempo. Mas aí vem a grande pergunta: o que acontece depois da guerra, né? Depois da guerra ali de Gog? O que Deus faz depois do juízo, né? Que teve a guerra e depois veio o juízo. Exatamente aí que nós vamos começar o capítulo 40 e o 41, que vai nos explicar plenamente o que acontece depois da guerra e o que Deus fez depois do juízo, né, que ele veio sobre o povo, né? Então, Ezequiel, né, no 40, Ezequiel deixa, né, de olhar para o campo de batalha e começa a olhar para um futuro, né, de restauração ali, que Deus manda ele olhar para o futuro de restauração. Deus pega o profeta e leva para uma visão impressionante, um templo gigantesco, perfeito, santo e cheio de detalhe. Por isso que eu convido você a estar lendo o livro, viu? Porque é muito profundo, né? Porque ele vai levar ali a um templo gigantesco, perfeito e santo e cheio de detalhe, que Deus é o que cuida também dos detalhes, né? Então isso significa que depois do juízo, Deus ainda tinha planos de reconstrução ali, né? Então Deus ainda tinha um plano de reconstrução. O Senhor não queria apenas destruir o mal, ele queria restaurar sua presença no meio do povo, né? Ali o 40 é bem claro isso. Não era só a destruição do mal, mas Jesus queria restaurar a presença dele ali no meio do povo. O mais forte é que Jerusalém ainda estava em ruínas naquele período, né? Não estava ainda no período, vamos dizer, de glória, mas estava de ruínas. Mas humanamente falando, não existia esperança para Jerusalém, né? O povo estava sem esperança. Mas enquanto o homem só enxerga destruição, Deus já mostrava um novo templo sendo preparado para aquele povo. Aos olhos humanos não tinha jeito, acabou, já era. Mas para Deus não, porque Deus enxerga lá na frente coisa que não podemos ver. Então no capítulo 40, Deus começa a medir tudo: portões, muro, pátios e entradas. Isso é que nem quem constrói, né? Quem constrói, ele tem que medir, ele tem que calcular e ele tem que fazer. Então ali no capítulo 40, Deus começa a medir. Fala, ó, mede o portão, ó, mede o muro, mede o pátio, mede a entrada, né? Porque a presença de Deus não entra no caos, né? Não entra no caos a presença do Senhor, né? A presença de Deus. O Senhor estava mostrando ordem, santidade e preparação ali para Ezequiel, né? Não era só para falar do tamanho do templo, mas era para mostrar para Ezequiel, né, que ele não habita no meio do caos e que teria que ter ordem, santidade e preparação para que o Senhor voltasse a habitar no meio daquele povo. Então, cada medida dizia uma coisa ao povo: e eu ainda estou no controle, né? Cada medida ali, Deus ainda falava: eu ainda estou no
controle. Então, aí a gente sai do 40 e chegamos no capítulo 41, onde Ezequiel entra mais profundamente no templo e vê o santo lugar, né? E o santo dos santos, né? Esse santo dos santos é legal, é interessante, né? Dá pra gente até nos aprofundar depois, porque no templo tinha vamos dizer, qual é a palavra correta que eu posso usar aqui? Três divisórias, né? Tinha a divisória que dava para o sacerdote, a outra para o sumo sacerdote e a outra que entrava só os santos dos santos. Então, Deus ali mostra, né, para Ezequiel ver o santo lugar e o santo dos santos ali, né? Então isso mostra que Deus não queria apenas reconstruir Jerusalém, reconstruir paredes, né? Ele queria restaurar a comunhão do seu povo, né? Ele não queria só reconstruir, mas ele queria reconstruir a comunhão do seu povo. Os querubins e as palmeiras desenhadas nas paredes carregavam uma mensagem poderosa para o povo, né? Glória, proteção, vida e renovação. Depois da guerra do capítulo 39, Deus agora mostra vida nova. Depois do julgamento vem a restauração. Depois da ruína vem a presença de Deus. E o mais impactante é que essa visão apontava para algo maior. Deus habitaria novamente entre o seu povo. O Senhor estava dizendo: o exílio não é o fim da história, né? Assim como Deus deu a visão para aquele povo, né, de Israel, de Jerusalém, no Ezequiel 40 e o 41 mostrou a sua maravilha da construção, né, o seu templo maravilhoso, mostrando a restauração, que Ele é o Deus que restaura. Assim Deus pode fazer com você também. Às vezes você está com a sua vida destruída, talvez você está com a sua vida pensando que não tem mais jeito, talvez você ache que você já entrou num lugar que não tem mais saída. Não se preocupe, se entregue a Deus, que Ele vai te restaurar como restaurou esse povo lá no livro de Ezequiel. O povo estava rebelde, o povo estava adorando deuses, o povo estava vivendo de uma forma totalmente desordenada e Deus entrou lá e restaurou. Só que para Deus restaurar, você tem que dar lugar, porque assim como aqui nós lemos hoje, no capítulo 40, que Deus não habita no meio do caos, você tem que dar posição para Deus tirar aquelas pessoas que só te atrapalham, aquelas coisas que só te atrapalham, aquelas coisas que têm tomado mais atenção sua do que a própria palavra de Deus. Então, se você está com a vida destruída, convido você a se entregar a Jesus, a aceitar Jesus e viver de uma forma digna do Senhor. Amém? E convido vocês a estar seguindo, curtindo, compartilhando e comentando aí o que vocês têm achado do vídeo. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe.